Bom dia para você que está nos ouvindo. Bom dia para os irmãos que estão nos ouvindo também. Um domingo abençoado para todos. Eu creio que nós vamos sair daqui com um aprendizado muito maior daquilo que Deus quer nos falar. Nós vamos falar hoje sobre o jejum. E a pergunta é: ainda devemos fazer o jejum? Ainda podemos fazer o jejum? Então, hoje se fala muito sobre o jejum para o cuidado natural do corpo. O jejum intermitente. Todo mundo já ouviu falar, né, sobre o jejum intermitente. As pessoas fazem o jejum e dão uma pausa para o organismo natural, para desintoxicar de toxinas que nos fazem mal, para dieta normal, né, para fazer uma dieta. Enfim, esse jejum intermitente, que é para cuidar do corpo natural, ele é lícito também, ele não está errado, mas ele vai tratar do ambiente natural do corpo. Mas nós também vamos falar hoje, mas principalmente o nosso assunto, sobre outro tipo de jejum, que também promove uma pausa para o corpo e um alerta para o espírito. Então, o jejum espiritual, ele também promove benefícios para o corpo natural, mas principalmente o jejum espiritual, que é o jejum que nós vamos falar hoje. Ele traz para nós alertas espirituais, ele traz para nós sensibilidade no espírito. E é esse jejum que nós vamos tratar. Ele vai trazer também benefícios para o corpo. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Ele vai trazer benefícios também para o corpo. Quando você dá uma pausa na alimentação, você traz benefícios para o corpo. E quando você dá uma pausa em um tipo de alimentação, a gente vai ver várias formas de se fazer o jejum. Você dá uma pausa para o corpo no sentido de: corpo, você vai fazer agora o que eu quero, de mortificar as obras da carne. E aí você vai exaltar as falas do Espírito, você vai ficar mais sensível ao Espírito. O jejum, ele atravessa toda a Bíblia. Todos os momentos do povo, desde a Idade Antiga, povos que viveram em tribos, que hoje ainda vivem em religiões adversas à nossa. Então, o jejum, ele atravessa toda a Bíblia. Como a gente está falando de jejum espiritual, que foi instituído por Jesus, por Deus, nós vamos falar, então, do jejum que atravessou toda a Bíblia. Em todos os momentos do povo hebreu, do povo judeu, do povo de Israel, nós vemos essa prática do jejum. Amém? Vamos falar também sobre essa pausa que nos dá um alerta no espírito. Vários autores, ao longo da história, eles apresentam diversas maneiras de realizar o jejum. Nós vamos ver aqui uma cosmovisão cristã de suas respectivas épocas sobre o jejum. O que é uma cosmovisão? Uma maneira de ver o jejum na sua prática total, em todas as situações históricas, na vida de todos os povos que praticam o jejum. Nós vamos ter aqui uma cosmovisão de várias fases dentro da palavra, em que pessoas faziam jejum em uma forma e pessoas faziam jejum de outra forma. Então, nós vamos aprender um pouco mais. O jejum é um ensino atemporal. Não é para os nossos dias hoje. Ele vem acontecendo desde as épocas remotas até hoje. Então, o jejum não é um assunto, ele não é um assunto temporal, ele é atemporal. Amém? O jejum, ele representa abstinência total ou parcial. Abstinência. O que quer dizer abstinência? É você se privar de algumas coisas.
você se abster, ou você não ter aquilo. Você se abster de forma total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Então, você não vai fazer o jejum por fazer. Toda vez que nós fizermos um jejum, nós vamos ter um propósito bem definido e um período definido de tempo. Nós vamos nos abster de alimento por um período determinado, porque cada um de nós conhece o seu limite, conhece o seu corpo, cada um de nós temos a consciência até onde podemos ir, e nós vamos também aliar isso à orientação do Espírito. Então, ele foi praticado por várias culturas em épocas diferentes. Até mesmo pessoas que não conhecem a palavra, que não vivem no Evangelho, hoje praticam o jejum. Religiões orientais praticam o jejum como forma de sacrifício, de se mutilar mesmo, de se abster de alimento, provocando o corpo. E eles ficam sensíveis a outro tipo de orientação, que a gente sabe que não é a do Espírito Santo. Nós vamos também causar com o jejum uma desintoxicação, falando do jejum natural. O jejum natural, que é um jejum que você faz para desintoxicar seu corpo, ele vai te livrar de toxinas que vão fazer mal para o seu corpo. Então, existe uma desintoxicação. O que é uma desintoxicação? É você ficar livre de toxinas tóxicas, coisas que fazem mal para o seu corpo. Mas o jejum proposto na palavra, ele também vai ser um canal para a percepção do Espírito Santo, tornar nós mesmos, tornar essa visão, tornar esse canal, ou seja, vai causar uma desintoxicação entre nós e o Espírito Santo. Ele vai limpar esse canal. Então, o jejum natural provoca uma desintoxicação do corpo. E o jejum que tem um propósito, que é um jejum espiritual, proposto pela Bíblia, ele também vai te desintoxicar e vai limpar o canal que existe entre o corpo e o espírito. E você vai ver as coisas com mais clareza e mais sensibilidade. Nesse assunto, a igreja, eu digo a igreja de um modo geral, os crentes em Jesus, ela fica um pouco dividida entre dois extremos. Quem não dá nenhum valor para o jejum, pessoas que acham que não devem praticar, que isso é coisa lá do Antigo Testamento, da Velha Aliança, coisas de fanáticos, de igrejas extremistas. Muitas igrejas pensam assim. E existem aquelas igrejas, aquele grupo de irmãos que excedem na sua prática. Ou seja, fica dias em jejum, sem propósito, sem tempo determinado e sem acompanhamento médico. Então, nós temos que ter vários cuidados na prática do jejum. Nós não vamos dar nenhum valor para o jejum, mas não vamos nos exceder na sua prática, baseado nos limites do nosso corpo. E para isso nós precisamos de profissionais que nos orientem. E se nós tivermos uma orientação do Espírito para fazermos um jejum num tempo determinado, com um propósito determinado, o próprio Espírito vai nos dizer o que fazer e como fazer. Amém? Então, não vamos eliminar o jejum da nossa vida, mas também vamos olhar os limites do nosso corpo. Deus não quer sacrifícios extremos, ele não precisa disso. O sacrifício maior já foi feito, que foi Jesus morrer na cruz. Mas ele também não quer que nós fiquemos alienados das práticas que o próprio Jesus deixou para a gente. Deus quer nos despertar para praticarmos o jejum. É uma poderosa arma. Quando nós
aprendemos que o jejum é uma poderosa arma espiritual, nós vamos praticar. E Deus quer isso, porque nós somos seres espirituais. Então nós temos que ficar mais espirituais do que carnais. E para ficarmos mais espirituais do que carnais, nós precisamos fazer o que Jesus fez. Jesus orava, Jesus jejuava, Jesus pregava, ensinava, Jesus praticava a compaixão, vários exemplos que Jesus nos deixou. Então, o jejum é uma arma poderosa para ficarmos mais sensíveis ao Espírito e mortificarmos as obras da carne. As nossas vontades, os nossos desejos, eles vão ficar bem menores, eles vão ficar bem mais fracos do que o nosso espírito. E nós vamos conseguir identificar aquilo que o Espírito Santo está falando conosco, porque ele fala todos os dias, e aquilo que nós precisamos no dia a dia. Nós vamos ter sensibilidade para ouvirmos o Espírito Santo. Existem regras para fazermos, regras físicas na palavra? A Bíblia não fala isso. A Bíblia não descreve regras fixas para nós jejuarmos, ou qual tipo de jejum. O jejum é uma ordenança? Não. O jejum não é uma ordenança. Ordenança é o batismo, é a ceia do Senhor, são ordenanças. Mas o jejum é uma prática que foi nos deixado por Jesus como exemplo, que para ficarmos mais sensíveis ao Espírito, nós vamos precisar sim jejuar. Se você não jejuar e orar, Deus vai te atender? Vai. Mas você vai ficar mais vulnerável aos desejos da carne. Quando nós jejuamos, nós ficamos mais suscetíveis a ouvir o Espírito do que os nossos desejos, do que as nossas vontades. Amém? Vocês estão aprendendo alguma coisa nessa manhã? Eu aprendi bastante. Então, nós vamos ficar mais suscetíveis do que ouvir a carne. É importante, então, a prática do jejum por isso. Então, o jejum não é uma ordenança. O jejum é uma instrução, é uma prática deixada por Jesus para nós fazermos também. Em Levítico 23, 27, diz assim: mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Quando a Bíblia diz afligir a nossa alma, ela está dizendo, vocês precisam abafar os desejos da alma. E para isso, a Bíblia fala do jejum. Então, afligir a nossa alma é fazer o jejum. E nesse dia, aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação. Era o dia em que o povo hebreu fazia o jejum. Então, foi instituído lá na Velha Aliança, já um dia em que o povo ia afligir a alma, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos conceitos, as nossas razões. Nós só vamos conseguir fazer isso se nós elevarmos o nosso contato com o Espírito, se nós ficarmos mais sensíveis ao Espírito. E para isso só tem um jeito: orar e jejuar. Amém? Jeremias 36:6 diz assim: entra, pois, tu e do rolo que escreveste, segundo o que eu direi, lê todas as palavras do Senhor diante do povo e na casa do Senhor, no dia de jejum. E também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Aqui Deus está falando com o povo, olha, com os sacerdotes. Vocês vão ler o rolo, e nesse dia que vocês vão ler o rolo e vão ler para o povo, vocês vão estar de jejum. Por que que Deus está fazendo essa instituição, instituindo eles ou orientando eles para que eles façam jejum? Porque eles vão estar sensíveis ao entendimento
daquilo que eles iam ler. E eles iam ter mais força, uma voz mais ativa para instruir o povo naquilo que estava escrito no rolo. Então, o próprio Deus falou para os sacerdotes: vocês vão jejuar quando vocês forem ler o rolo, vocês vão jejuar. Em Atos 27, 9, diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os admoestava. Aqui fala da viagem que Paulo fez e que o navio foi arrebatado por uma grande tempestade. E depois o navio se perdeu, mas um anjo do Senhor apareceu para ele e falou: olha, nenhum vai se perder, todos vocês vão se salvar. E eles foram parar numa ilha onde foram bem cuidados. Aqui Paulo está falando isso para eles depois que ele tinha jejuado. Depois do dia do jejum. Aqui há uma ordenança. Aqui não há uma ordenança, mas a Bíblia cita várias vezes essa prática. Então, não existe uma ordenança, mas a Bíblia cita várias vezes essa prática. Servos de Deus, homens inspirados por Deus, que fizeram uso do jejum para ouvir melhor a voz de Deus. Amém? Alguns chegam a dizer que não precisamos fazer por não haver uma ordenança. Não precisa fazer jejum. Nós só precisamos crer em Jesus, muito bem. Nos batizar, excelente. E participar da ceia, ótimo. Mas e você como pessoa? Como você vai ficar mais sensível ao Espírito? Então nós precisamos considerar os ensinos de Jesus. Em Mateus 6,16, em Mateus 6,16 a 18, diz assim: olha, quando jejuardes, olha a orientação de Jesus, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então aqui em Mateus, ele estava orientando que as pessoas, quando fizessem jejum, não ficassem abatidos, desfigurados. Ah, eu estou jejuando. Oh, que coisa, que cansaço, estou com fome. Não. Porque os fariseus já faziam isso. Os fariseus ficavam falando que faziam jejum, demonstrando: hoje é o dia do jejum, nós estamos de jejum. Porque eles eram religiosos e eles queriam mostrar que eles faziam todas as práticas, cumpriam tudo aquilo que Deus tinha falado. Então Jesus não mandava, mas ele esperava, ou ele espera que nós jejuemos. Mas ele garante que a motivação correta vai trazer resultados. Então, quando você ora, ou você jejua com a motivação correta, você vai ter resultados. Então, o jejum traz resultados? Sim, traz resultados. Para você ouvir toda a sabedoria de Deus e ficar bem sensível ao Espírito. Então, se você tem uma decisão a tomar, um exemplo, você tem uma decisão a tomar e você não sabe o que fazer. Você orando, Deus vai te responder? Vai. Mas você jejuando, você vai ficar sensível a entender que aquilo não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Ou então, que você não deve fazer aquilo. Amém? Então, ele não mandava. Jesus aqui, ele diz assim, olha, quando jejuardes, ou seja, quando nós jejuarmos, se nós jejuarmos, se você não jejuar, você está salvo. Mas nós queremos, como crentes, ficarmos cada dia mais sensíveis ao Espírito. Porque nós estamos na era do Espírito. E o nosso pastor Isaías, ele sempre fala que nós temos que nos dirigir ao Espírito com a intenção de ouvi-lo. E para ouvir o Espírito Santo, se você jejuar, você vai ouvir com mais clareza. Você vai desintoxicar esse canal.
entre o seu corpo e o espírito. Amém? Então, Jesus fala assim, olha, não vos mostreis contristados, tristes, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. De parecer aos homens que jejuam. Parecer aos homens. Esse não é o nosso propósito. Parecer aos homens. Nós temos que nos aparecer para Deus. Nós temos que nos mostrar para Deus. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ora, veja bem. Se uma pessoa que faz jejum com a motivação errada, vai receber recompensa. Não sei que recompensa, mas vai receber recompensa ruim. Porque se ela está agindo como hipócrita, se ela está sendo falsa, se ela está demonstrando uma prática porque quer mostrar que ela é religiosa, então ela vai ter recompensa. Imagina se nós fizermos o jejum com a motivação correta. Qual é a motivação correta? Buscar a Deus, ser sensível ao Espírito, ouvir a voz de Deus. Então, essa é a motivação correta. As pessoas podem até nem saber que nós estamos fazendo jejum. Não precisam saber. Mas essa é a motivação correta. E vai produzir resultados. Resultados maravilhosos. Pode ter certeza disso. Algumas pessoas desprezam o jejum por entenderem que nas epístolas de Paulo não se fala sobre o jejum. Ah, se Paulo não fala, então não é importante. Paulo orientou a igreja. Não, Jesus veio instituir a nova aliança. E os ensinos de Jesus, eles apontavam e apontam para as práticas dos cidadãos do reino dos céus. Quem é do reino dos céus aí, que está me ouvindo? Se essas práticas de Jesus é para os cidadãos do reino dos céus, então eu vou praticar e você também. E nós vamos testemunhar o que o jejum pode fazer na nossa vida. A Bíblia diz também, em Mateus 28, 20, olha só, Jesus dando uma última palavra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ordenado aí, algumas versões vêm como ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus está falando, olha, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado, o que eu tenho ordenado, a partir da minha vida. A partir da vida de Jesus, nós vamos olhar o que Jesus fez. Quando Paulo se converteu, Jesus já tinha deixado todas essas práticas. E Paulo foi um que praticou. Então, essas práticas já tinham sido ensinadas. A prática do jejum, a prática da oração, as ordenanças, o batismo e a ceia do Senhor. Mas na nossa vida individual, na nossa vida pessoal, a oração, o jejum e a leitura da palavra são coisas que nós devemos fazer individualmente. Não basta só vir à igreja e ouvir o pastor e ouvir a mensagem uma vez por semana, às vezes duas. No dia a dia, nós temos que ter práticas que vão nos aproximar mais de Deus. Essas práticas é demonstração de religião? Não. É uma demonstração de que você quer ter a cada dia mais uma comunhão maior com o seu Pai, com o Espírito Santo, que é uma pessoa que está em nós. Amém? O jejum, então, ele deve ser parte das nossas vidas e praticado com equilíbrio. Ah, mas eu tenho muito tempo que não faço jejum, ou eu nunca fiz. Não tem problema, você pode começar. Você é crente em Jesus? Você pode começar. Nem o próprio Deus vai te julgar por isso. A única coisa que Deus deve estar pensando lá no seu trono, poxa,
se tivessem jejuando, iam ouvir mais coisas, iam alcançar mais coisas. Porque às vezes a gente tem uma decisão a tomar, a gente ora, a gente lê a palavra, mas a gente fica assim, ai meu Deus, ainda não tenho certeza. Jejua para ver. Jejua que você vai ter uma nota no seu espírito. E muitas vezes nós temos essa nota sem jejuar. Imagine se jejuarmos. Então, o jejum, ele deve fazer parte das nossas vidas, no nosso dia a dia, e praticado com equilíbrio. Jesus jejuava intencionalmente, ou até ficava sem comer por falta de tempo, porque ele tinha que atender as pessoas, ele tinha que atender os discípulos, às vezes ele ficava horas sem comer, não de forma intencional, mas porque não tinha tempo mesmo. Mas na maioria das vezes, Jesus jejuava intencionalmente. Por quê? Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus, ele se batizou, ele praticou a ceia e ele jejuava. Ele veio aqui para nos dar o exemplo. Jesus jejuava intencionalmente, ou seja, ele não esperava vir um problema, ele não esperava, ai que vontade de jejuar, preciso jejuar. Não, ele jejuava como uma prática da vida dele, para ele ouvir o Pai. Tudo que o Pai fala, eu ouço. Assim que ele disse, eu falo tudo que o meu Pai diz. Por que ele tinha essa clareza? Se ele estava dentro de um corpo humano, porque ele jejuava. Ele jejuava e ficava horas orando e jejuando. Amém? Jesus, então, praticava o jejum. Olhe Marcos 6:31. Eu estou confundindo jejum com Jesus, mas é jejum e Jesus, hein, gente? Marcos 6:31. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer. Olha que interessante. Eles tinham tantas coisas. Pensam bem. Se ele treinou 12 pessoas, e essas 12 pessoas espalharam o evangelho por toda a região da Europa, por todo o Oriente, foram até a Ásia, essas pessoas foram bem treinadas. E eles tiveram que ver em Jesus práticas diárias que fariam com que eles ficassem perceptíveis ao Espírito Santo. Amém? Então ele disse assim, olha, muitas vezes eles ficavam sem comer por falta de tempo, visto serem numerosos os que iam e vinham, milhares de pessoas indo e vindo, e eles não tinham tempo nem para comer. Mas eles se retiravam, vez por outra, para orar e para fazer aquele jejum intencional. Amém? Marcos 6:46 diz assim, e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Com certeza para jejuar também. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então Jesus, com as atribuições que ele tinha dada pelo Pai, lançou o ministério dele aqui na terra, treinar aquelas pessoas, falar com aquelas multidões. Ele não conseguiria fazer isso se não fosse pelo Espírito. E nós também não vamos conseguir vencer em várias áreas da nossa vida se nós não imitarmos as práticas de Jesus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E nesse mundo existe um reino reinando nesse momento. Satanás é o príncipe desse mundo. Ele está aqui. Mas a igreja de Jesus também está aqui com o Espírito Santo. Mas ele busca em nós. Ele anda ao derredor, não ao redor, clamando a quem ele possa tragar. Então, se ele nos encontrar
fazendo, copiando Jesus, com o nosso espírito bem afinado, ouvindo o que o Espírito trouxe para o nosso espírito, se ele nos encontrasse, ele não tem como fazer intervenções na nossa vida. Nem a voz dele nós vamos ouvir, porque nós vamos estar ouvindo a voz do Espírito Santo. Então, nós precisamos, então, copiar Jesus, fazer aquilo que Jesus fazia. O costume dos fariseus era jejuar 2 dias na semana. Eles tinham essa prática como prova de que eles eram religiosos, de que eles cumpriam a lei, de que eles faziam tudo direito, mas por dentro, a Bíblia fala que Jesus olhou para eles e falou: vocês têm a aparência do bem, mas vocês são sepulcros caiados por dentro, ou seja, vazios, não tinham nada por dentro. O costume dos fariseus era jejuar 2 vezes por semana. Em Lucas 18, 12, diz assim: eram 2 homens orando, um publicano e o outro um fariseu. O fariseu dizia: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, orando a Deus. Senhor, olha como que eu faço tudo direito, Pai. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então nós vemos aí uma diferença de uma pessoa querendo mostrar a Deus o que faz e uma pessoa querendo que Deus veja o que ele tem por dentro. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Então o fariseu, ele estava cobrando de Deus: olha Deus, eu faço tudo direitinho. Sabia que tem pessoas que creem em Jesus que são assim também? Eu faço, eu dou o dízimo, eu que sustento essa igreja. Irmãos, tudo que nós fazemos tem que ser com intenção de agradar a Deus. Deus é que está nos olhando, Deus vê por dentro e não vê o exterior. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus vê o interior. Então, os fariseus, eles faziam isso 2 dias na semana e eles ficavam contristados, com aparência de triste, abatidos, e falavam para as pessoas: nós estamos jejuando hoje é o dia do nosso jejum. Mas Jesus e seus discípulos não faziam assim. Olha o que Jesus diz em Lucas 5, 33 a 35. Acerca do jejum, disseram-lhe eles: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Então, o jejum é para os nossos dias. Os fariseus estavam cobrando de Jesus: olha, os seus discípulos não jejuam. Os discípulos de João não jejuam. Porque os discípulos de João receberam o batismo nas águas. Mas depois, quando os discípulos estiveram, que Jesus foi e falou para eles: olha, ficai em Jerusalém. Eles foram revestidos do Espírito Santo, eles entenderam que nós precisamos, hoje também, e nós entendemos, mortificar as obras da carne. Então, Jesus falou assim: olha, naqueles dias, virão dias, em que quando eu for tirado, o noivo, naqueles dias, sim, jejuarão. Então, a partir do momento que Jesus foi embora, subiu aos céus, e o Espírito Santo veio morar em nós, Jesus não está aqui fisicamente para nós ouvirmos a voz dele. Com os discípulos ele estava. Quem está aqui conosco hoje para falar a nós é o Espírito Santo. Então, como nós vamos ouvir o Espírito Santo? Através do nosso espírito. O Espírito Santo vai trazer a revelação para nós. Mas para isso estar claro, nós precisamos mortificar o corpo. Porque com o corpo
bem saudável, alimentado, todo forte, fazendo o que quer, a alma regendo o nosso comportamento, nós não vamos ouvir. Então Jesus falou assim, olha, quando for tirado o noivo, naqueles dias, sim, naqueles dias eles jejuarão. Então Jesus entendeu e entende que hoje nós precisamos jejuar para nos inclinarmos mais para as coisas do Espírito do que para as coisas da carne. Amém? O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta. Nós precisamos ter a motivação correta. O que nos está motivando a jejuar? Ah, porque eu quero contar para as pessoas que eu jejuo. Não. O que está me motivando a jejuar? Eu quero afinar, desintoxicar o meu canal com o Espírito Santo. O jejum, ele pode ser uma prática vazia, se não for feito da maneira correta. Olha o que diz em Isaías 58:3. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Aqui, a palavra de Deus está dizendo que o povo estava cobrando do profeta e cobrando de Deus. Nós jejuamos e você não faz nada por nós. Nós jejuamos, nossa alma está aflita e nada acontece, estamos sendo afligidos, estamos sendo atacados. Então, Deus fala para eles, olha, vocês estão jejuando porque vocês estão querendo cuidar dos próprios interesses. Deus quer cuidar dos nossos interesses, mas Ele não quer que isso seja a nossa prioridade. Se nós afinarmos esse canal com o Espírito, desintoxicarmos esse canal entre o corpo e o Espírito, nós vamos entender aquilo, ouvirmos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, em cada situação. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Qual é o propósito do jejum? Segundo Kenneth Hagin, uma afirmação num livro dele, ele diz assim, jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do jejum. Mas jejum vai mudar a nós. Então Deus vai ser o mesmo. Deus te ama, você jejuando ou não jejuando. Você creu em Cristo, você é salvo jejuando ou não jejuando. Mas o jejum vai mudar a nós mesmos. Ele não muda Deus. Deus é bom em todo o tempo. Deus é longânimo. Ele é misericordioso. Mas Ele quer nos dar uma vida onde nós possamos usufruir mais tempo, em maior quantidade, dessa vida espiritual. Porque somos seres espirituais. Uma pessoa que não é revestida pelo Espírito Santo, que congrega numa igreja tradicional, numa igreja que não prega os dons do Espírito. Ela é salva? É salva. Mas esse relacionamento com o Espírito e essa conexão do revestimento, pode ser que eles não usufruam. Nós não podemos julgar. Usufruir dos benefícios de ter o Espírito dentro de nós. Usufruir desse canal do corpo, da alma e o Espírito. Totalmente desintoxicado, nada atrapalhando. Como que o jejum pode nos mudar? Nós vamos ficar mais sensíveis ao Espírito, mais atentos ao Espírito, mais atento ao que está ao nosso redor, porque nós estamos nesse mundo e Satanás está aqui também. Nós não precisamos temê-lo, mas nós precisamos ficar atentos. Nós não podemos ficar distraídos. E o jejum vai nos ajudar a ficar atentos. Quando nós estivermos com essa prática de jejum, não é todo dia, lógico, nós temos que ter um equilíbrio. Mas nós vamos ter mais atenção àquilo que está ao nosso redor. Nós vamos perceber mais as coisas. Vamos ficar mais atentos, com certeza. Então o jejum vai nos tornar mais sensíveis ao Espírito, mais atentos ao Espírito, vai mortificar
a nossa carne, ou seja, o nosso corpo não vai fazer aquilo que ele quer. E vai afligir a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções. Não vai pensar aquilo que ela quer. Não vai formar pensamentos do jeito que ela quer. Nós vamos ficar atentos e o jejum vai blindar o nosso ouvido das sugestões de Satanás. O jejum vai blindar quando Satanás vier dizer: você não vai conseguir, essa missão que deram para você é muito difícil. Você vai falar: ei, chegou atrasado, porque eu consigo, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pedir ou pensar. Você vai estar blindado, amém? Lá em Marcos 2:22, a Bíblia diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres velhos. Quando o odre era construído de uma pele de animal, pele de cabra, pele de carneiro, de ovelha. Então, quando o vinho estava pronto, eles colocavam naquele odre novinho. O odre novo, vinho novo. Odre novo, vinho novo. À medida que o vinho ia fermentando, como o odre era novo, o odre ia dilatando. Ia dilatando. Com o passar do tempo, aquele odre ressecava. Ressecava por causa da temperatura ambiente, às vezes muito sol no deserto. Então, quando aquele odre estava ressecado, não se podia mais colocar vinho novo naquele odre, porque senão ele trincava e o vinho derramava. Então, nós precisamos entender quando Jesus fala que odres novos, ou seja, o nosso corpo, ele precisa ser. Ele já foi recriado o nosso espírito. O nosso corpo precisa ser um odre novo. Um odre novo que se dilata com o espírito, que se dilata para ouvir. O que quer dizer nosso corpo um odre novo? O jejum tem o poder de renovar o nosso corpo. Além dos benefícios espirituais, o jejum também traz benefícios naturais. Olha que Deus maravilhoso. Nós precisamos ser odres novos, porque quando nós jejuamos, coisas novas da parte de Deus, vinho novo é colocado dentro de nós. Amém? Então, nosso corpo precisa ser um odre novo. Se nós estivermos naquela vida rotineira de cristão, sem realmente envolvimento com o Espírito Santo, nós vamos ressecar. E quando vier uma palavra, quando nós recebermos uma palavra muito forte, aquilo vai nos afligir. E vai nos trazer até um mal-estar. Meu Deus, eu não estava fazendo. Olha o que eu estou fazendo, eu estou errado. Então, graças a Deus, o jejum ele pode nos renovar e nos restaurar. O propósito primário do jejum é mortificar a nossa carne, o que nos fará mais sensíveis ao Espírito Santo. Há outros benefícios que decorrerão disto, mas esta é a essência do jejum, nos tornar mais sensíveis ao Espírito Santo. Jejum é uma mágica? Não, jejum não é a mágica. Jejuei, aconteceu. Nossa, é só eu jejuar que Deus me dá aquele carro. É só eu jejuar que eu compro uma casa. É só eu jejuar que eu arrumo um emprego. Não, jejum não é barganha com Deus. Olha, Senhor, como que eu jejuo. Olha, Senhor, como que eu faço. Não, jejum, dizimar, ofertar, isso não é barganha com Deus. Jejum, todas as práticas, a ceia do Senhor, que é uma ordenança, o batismo, dizimar, ofertar, é para nós. Deus não precisa, é para nós. Então, jejum não é uma mágica. Devemos crer em Deus e não no jejum. Nós devemos crer em Deus. A resposta
as orações, aí sim, jejuando, a resposta às orações flui melhor, porque estamos liberando o nosso espírito da disputada batalha contra a carne. Então, quando nós jejuamos, nós liberamos o espírito. Ele não disputa mais contra a carne, porque a carne foi mortificada. Então, o jejum, ele vai trazer isso para a gente. Respostas que nós vamos entender e ouvir, porque vamos estar mais sensíveis ao espírito. Respostas às orações vão fluir melhor. A fé é do espírito e não da carne. Eu creio em Jesus, sim, porque você foi revestido, porque você tem um espírito recriado. Agora, esse espírito, o seu espírito, ele precisa ser alimentado com a palavra, principalmente. E a prática da oração e do jejum, vai trazer você para um outro nível. Ao jejuar, estamos removendo os entulhos da carne e liberando a nossa fé para se expressar. Porque aí a gente vai falar o que é certo. Porque nós vemos, às vezes, até pessoas da palavra da fé que falam errado. Falam errado porque estão deixando a carne se expressar. Nós precisamos deixar o espírito se expressar. E como nós vamos fazer isso? Remover todo o entulho da carne. Tudo que nos atrapalha. Em Mateus 17, 19 a 21, diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será possível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então Jesus estava falando, olha, tem coisas que você só vai alcançar se você orar e jejuar. Você não deixa de ser salvo porque não jejuou. Jesus está dando um exemplo para eles. O que nos dá a vitória sobre o inimigo é o que Cristo fez na cruz e a autoridade do seu nome. Mas o jejum libera a nossa fé para o combate e nos fortalece, fazendo-nos mais conscientes da autoridade que já nos foi dada. Às vezes nós não estamos exercendo essa autoridade porque ainda não mortificamos as obras da carne. Mas apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne, vemos vários exemplos bíblicos de outros motivos. Por exemplo, no Velho Testamento, diferentes propósitos para o jejum. Consagração, não vai dar tempo de eu falar tudo, mas eu vou citar. Em Números 6, 3, 4, arrependimento de pecados, em 1 Samuel 7, 6, o povo jejuava, rasgava as vestes, se cobria de cinza, práticas que davam alívio à consciência deles. Busca de proteção, situações de enfermidade, intercessão, Daniel jejuando 21 dias, 3 semanas. Daniel se absteve de carne e vinho, mas ele não se absteve de frutas. A Bíblia não diz que ele se absteve de frutas. O próprio Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer. A Bíblia não diz sem beber. Então, nós precisamos entender os nossos limites. Jejum é lícito, é espiritual, é saudável. Jejum é uma prática que nos foi deixada pelo Espírito e devemos ser sensíveis e seguir as instruções que a palavra nos dá. O jejum, a prática do jejum, vai fazer a gente descobrir maior poder que o Espírito Santo tem para nos revelar. Fazendo jejum, nós vamos afinar, é como se fosse aquele aparelhinho que afina o som de uma vitrola, de uma viola. Fazendo jejum, nós vamos afinar a voz do Espírito e vamos entender melhor aquilo que Deus tem para nós. Amém? Tenham um domingo abençoado, sejam abençoados na prática dessa palavra.